Tá, bom dia pessoal, quinta-feira, 25 de setembro de 2000. Ô Bill, vou fazer o seguinte, tu me grava, tá? Pode ser? Deixa eu dar um pause aqui, depois eu continuo. Aí está, bom dia pessoal, quinta-feira, 25 de setembro de 2025, agora são exatamente 9 horas 46 minutos. E pra quem ainda não me conhece, mostra lá o caminhão manobrando, trancando todo mundo. Ah, o cara não consegue, né, Moisés? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Daniel, eu sou motorista de aplicativos aqui na cidade de Porto Alegre. E se você chegou de paraquedas aqui neste canal, não sabe de onde eu vim, não faz ideia para onde eu vou, e muito menos o que está acontecendo, aproveite agora, deixa o like, inscreva-se, torne-se membro e não esqueça de ativar o sino para receber sempre em primeira mão as novidades do canal. Dito isso, para quem viu o vídeo até o final, o vídeo de ontem até o final, viu que o Moisés deu um problema de vazamento de combustível ali na TJ, na Borges, em frente à TJ, quando eu já estava indo para casa. Fui prontamente atendido, por sinal, preciso... Até estava conversando com o Bill, que é o videomaker do do momento agora. 10h30 deu o problema, chamei o Uber para mandar o Rafa para casa. 11 horas chegou o guincho, 11h30 eu já estava em casa. Foi muito rápido, eu fiquei impressionado. Tudo bem, a cidade estava vazia, não tinha nenhum vendaval, não caía uma gota de chuva. Porque os guinchos, assim como os motoqueiros, desaparecem em dia de chuva, né? Ou estou errado? Né? Não estou errado. Mas enfim, né? Cheguei em casa preocupado, sem saber o que me esperava para o dia de hoje. E me acordei às 5h45, uma mensagem que o carro já estava em manutenção. E às 8h30 da manhã que eu já podia ir retirá-lo. E assim estou fazendo, 9h47. Tirei o Bill da cama, perguntei: Bill, faz uma corrida pra mim, ou senão eu vou ter que pagar pro primeiro Uber que aparecer. Ele disse: vamos dar-lhe, né? Nos aprontemos e estamos aqui. Só que ele disse assim pra mim: só que tu vai dirigindo. Largou a chave do Argo dele pra mim, que esse aqui nós estamos agora. Igualzinho o Moisés, por sinal. De velho, a verdade, né? Mostra aqui, tem protetor de volante, tem encosto aqui pras costas, tem capinha nos bancos. Esse é o motorista de aplicativo preparado. Diferentemente de mim, né? Que quando um velho derruba sabão no meu banco, o banco fica manchado, né? Aconteceu comigo semana passada, para quem tá me acompanhando. Enfim, estamos em direção então à Cove, lá na zona norte da cidade. Vamos pegar o Moisés, espero que esteja tudo bem, espero que tenha sido um problema que não tenha repetição, né? Ou seja, qualquer coisa rápida. Eu imagino que foi falha de alguma maneira no filtro do combustível, ou estourou, foi mal colocado na última manutenção, sei lá, né? Mas como foi rápida a manutenção, eu imagino que realmente tenha sido alguma coisa pequena, né? E depois vamos pra cima deles e ferro nelas. Vai, Bill! Agora tu para no vermelho ali, aperta no vermelho ali de novo. Aí, ó, 11h24 da manhã. Eu demorei mais tempo aqui pra retirar o carro do que aguardando o guincho chegar em casa ontem. Agora tu veio. O cara não tem minuto de sossego. Não tem um minuto de sossego. Grande presença. Vamos. Show de bola. Como é que é teu nome? Adalberto. Pra cima deles e não consegue, né, Moisés? Não consegue, né? Não, é pra cima deles e... O que eu vi ontem pra te dizer que eu tenho ali? Ontem eu vi... Ah, tu tava numa... Como é que é teu nome? Adalberto. Adalberto, pra cima deles e... Não consegue, né, Moisés? Não consegue, né, Moisés? Não, cara! Não consegue. Não é isso, é ferro nelas, ô merda! Vamos lá, não, depois dessa eu vou embora. Qual é o passageiro que tu pegou ontem que eu fiquei abismado, meu, ali, meu? Acho que foi de manhã. Tu não te... eu marquei muito aquele dia que tu tava na correria de pagar as contas e disse assim: hoje eu não me... Como é que é? Eu não me dou o luxo hoje de deixar passar muita coisa. É isso aí, vamos dar ali, meu bruxo. Precisa lhe abastecer que tô sem gasolina. Boa sorte pra ti aí. Veio retirar, o que veio fazer? Eu vi, na verdade, não quero trocar, né? Eu quero pegar um Argo, né? Quero andar de Comfort, né? Não, dá-lhe no meio então, fala com os guris lá. Falou! Quase um retardado aí, me abordando aqui na frente da Cove. Cara, eu não sei o que houve até agora, na verdade. A única resposta que eu tive é que foi feita a fixação do filtro de combustível. A moça não deixou eu falar com o mecânico. Eu perdi 20 minutos porque eles tiraram tudo de dentro do carro.
E o tudo não valia R$100, mas incluído um suporte e um cabo de celular, e que me impossibilita de trabalhar. Resumindo, 1 hora para tirar o carro. Ontem o acontecido, o carro morreu, era 10h30 da noite, eu estava 11h30 em casa. Só para não passar batido. Dito isto, tô em pane seca aqui, zero de autonomia, luz acesa e piscando. O que aconteceu foi que deu problema no filtro, talvez uma mangueira, talvez um filtro mal encaixado, talvez um filtro rachado numa pedra que eu não peguei, então acho que isso eu descarto, ou um filtro danificado, ou qualquer coisa que eu valha, né? Ontem eu não falei sobre o acontecido, porque quando aconteceu, inclusive, eu já tinha finalizado o vídeo. O carro simplesmente perdeu força no viaduto dos Açorianos. Estava eu e o Rafa indo para casa. Ele perdeu força, foi diminuindo a velocidade, eu acelerava, não acontecia nada. E daí quando ele perdeu a velocidade, parou de fato, ele não ligou mais. Ele até tentava ligar e tal, mas não... Ficava né? Daí depois de, sei lá, 2, 3 minutos ou 2, 3 tentativas para ligar o carro, eu desci para dar uma olhada e tinha uma poça de gasolina embaixo do carro, né? Então vazou a gasolina e foi problema no filtro de alguma maneira. Eu não sei quantos litros eu perdi, mas eu tinha ali 4 pauzinhos ontem quando eu estava voltando para casa. Eu não sei se eu perdi tudo isso lá, se perdi um pouco e depois na hora que eles foram fazer o conserto se perdeu mais um pouco. O fato é que eu tô com nada. Eu tô indo direto no posto Shell que tem aqui na frente do aeroporto. Vou colocar 50 pila ali uma das gasolinas mais caras que tem, mas é o posto mais barato, mais perto que eu tenho aqui da Cove, nessa região. Eu não posso arriscar, realmente não sei quantos litros eu tenho, né? Pode ser que eu tenha para rodar 50 km, mas eu não sei, né? Então eu não vou arriscar. Mas tirando tudo isso, o carro tá redondinho, como sempre foi, como sempre esteve. E agora vamos dormir com esse barulho, né? Eu já pedi ali, mandei e-mail, não, pedi pra moça lá, ver se pra ela me mandar e-mail depois, se ela conseguir, pra me dizer, aconteceu isso, com diagnóstico, né? Aconteceu isso e a causa do que aconteceu foi isso. Porque sim, eu estou desconfiado de alguma maneira que essas gasolinas do Baratão possam ter danificado alguns componentes. Eu acho difícil que seja o filtro. Normalmente que dá problema nisso é nas velas, né? Entope, aquela coisa toda. É um outro tipo de problema e não um vazamento no filtro. But, como eu não sei da procedência da maioria da gasolina da grande maioria desses postos, né? Ontem, por exemplo, eu citei. Eu não quero acusar ninguém aqui, então não cabe esse comentário, é só uma divagação mesmo. Mas ontem eu abasteci num posto que eu nunca fui na vida, lembram? Até comentei, agora torcer para que essa gasolina seja boa. Coincidência ou não, no mesmo dia o filtro estoura. Eu duvido que tenha sido por causa daquela gasolina, mas pode ter sido uma sucessão de gasolina ruim que tenha chegado nesse ponto, né? Fato é, eu tô há 8 anos na pista, eu já rodei com mais de 15 carros com certeza, vou chutar por baixo. E a única vez que eu tive problema com combustível detectável foi quando, na primeira geração dos Onix Plus que eu peguei da própria Cove, mas era um problema crônico da GM, né? Que eles estavam preparados os carros com uma gasolina pura, o que não era a nossa realidade. Sabe o que eu tô falando, né? Se não sabe, vai te informar. Depois disso, nunca mais eu tive problema detectável, que eu tenha percebido, que eu tenha sentido se essa gasolina é ruim e tal. Claro que a gente vê que tem umas que duram menos do que outras, né? Mas a dar problema mecânico nunca aconteceu. E somente agora, este ano, há 3 meses que eu tenho usado o Baratão. Então pode ser só coincidência, sim, eu espero que seja. Porque a gasolina do Baratão ainda é a mais barata. Eu não vou dizer por muito, mas ela é ainda mais barata, que eu tenho acesso, pelo menos, né? Como eu não faço 99, eu não tenho aqueles pacotes de desconto da 99. Mas o que eu tenho acesso, ela é a mais barata ainda, então eu pretendo continuar usando até que se prove o contrário. Então eu estou aguardando que o pessoal da Cove me diga o que foi feito de fato e o motivo, se é que vamos responder isso. Para depois tomar uma atitude se for o caso, né? Enfim. Então tá, agora são 11h30, cheguei no posto, não tem ninguém pra me atender. Cadê o rapaz? Tá vindo? Vou colocar 50 pila agora aqui
Depois vamos começar a trabalhar pra cima deles e ferro neles. Vamos ver. 50 pila de comum, por favor. Olha que mais bonita da Padre Chagas. 15 para 1 da tarde. Fazia dias que eu não passava aqui nessa hora, que eu não passava raiva aqui nessa hora. Fazia dias que eu estava conseguindo de alguma maneira me escapar do travesseiro nesse período no início da tarde, meio da tarde, né? Porque assim, na minha opinião, para quem me acompanha aí há mais tempo, eu sempre defendi trabalhar aqui, né? Sempre. E não mudei de opinião em relação a demanda que eu entendo que essa região tem. Não mudei de opinião. Só que, velho, é muita tranqueira, vamos combinar. Apesar de agora tá liberadaço, olha só. Só porque eu resolvi abrir a câmera pra falar com vocês. O trânsito na Nova Barreto Viana aqui vazio, ali na Padre Chagas tá vazio. E se bobear, eu vou pegar a guete vazia também. Mas, né, realmente aqui o trânsito dessa região é bem complicado. E eu tava evitando ao máximo vir pra cá nas últimas semanas. Cedo, né? Mas hoje foi inevitável. A primeira corrida me largou, não lembro aonde. Depois eu peguei a moça pra levar pro centro. E no centro me tocou pra Cabral. Isso há 1 hora atrás. Cabral aqui, o Zafre da Cabral. Depois disso, em 1 hora já tô indo pra 4ª corridinha curta na região. Ok, são corridas que o quilômetro tá bom, o tempo até tá razoável, mas que dá uma cansada, né? Vamos combinar. É bom de vez em quando pegar uma estradinha pra Zona Sul, pra GPA e tal, passar uma raivazinha fora e tal. É bom às vezes. Eu ainda acho que o mais rentável é trabalhar aqui. Ainda acho. Não mudei essa opinião. Mas é cansativo também, é estressante, né? Tem quem defenda que não vale a pena trabalhar de dia. Tem muitos que defendem isso. Tem alguns que dizem que de madrugada não toca, né? Mas enfim, cada um nasceu com alguma coisa em comum. Pegar a Bibiana aqui na Dona Laura e levar ali pra Casimiro de Abreu por 9 pilas. Tem que chamar a corrida. Ó, tocou. Vamos dar. Segue a saga, né? Se a Cove não dizer qual foi o problema do filtro de combustível, não tem por que mudar a tática da gasolina, né? Não tem motivo. E eu não acredito que tenha sido a gasolina. Eu acho que o problema foi realmente na substituição, na última revisão do filtro do combustível. Muito provavelmente colocaram frouxo, qualquer coisa parecida. Mas a Cove até agora não me disse. E nem veio me dizer. Não é a primeira vez que eu passo por esse tipo de situação com a Cove. Os caras fazerem uma manutenção e não dizer o que faz. O cara tem que implorar. Mas enfim, tudo isso pra dizer que estou abastecendo com baratão aqui no posto. Pela primeira vez na minha vida, mais um. Pela primeira vez na minha vida. Tudo certo, né, amigão? Só um pouquinho fechar aqui, né? Deu certo o aplicativo, né? Oi? Deu certo o aplicativo, né? Fechou todos. Então tá, vamos dar ali. Uma boa tarde pra ti. Pra vocês também. Pela primeira vez na minha vida eu vim nesse posto aqui na frente do Carandiru. João Pessoa com Domingos Crescencio. Ele entrou na lista dos postos do Baratão faz alguns dias. Eu não tinha vindo aqui ainda. Enfim, coloquei os 20 litrinhos. Aqueles 50 que eu coloquei lá de manhã, logo que eu saí da Cove, quase que não deu pra nada. Gasolina 6,29 lá. Eu sabia, aquele posto lá é mais caro que tem. Ele pega o pessoal saindo do aeroporto pra Gramado, sabe? Enfim. Mercado, né? Lei de mercado é assim. E agora eu tô aqui, são 2h30 da tarde. O aplicativo ligado no Comfort desde todo abastecimento, não tocou nem pra mandar merda. Vou chamar a sombra agora e parar, ligar X e continuar dando no meio. Parou. Esse é um dos principais motivos que eu não gosto de vir aqui no Shopping Total. A cancela. Volta e meia da Bug, da Pane, da Engronha. O rapaz lá tá numa resenha infinita. As duas cancelas que tem para ser do shopping estão paradas, simplesmente estão paradas.
Não sei qual o motivo. Passou uma moça agora, não sei se vocês viram, que tava lá discutindo com um rapaz, com o dedo em riste, inclusive. Não sei por qual motivo. Parou. Você lá por cima, na contramão, foda-se. Não tô me dando. Ah, tu não pagou? Não pagou e quer ter razão ainda. Que feio pra moça. Que feio pra moça. Eu achei que era. E eu falando mal das cancelas do Shopping Total. Eu acho que tinha que liberar o estacionamento geral. Não pagar. Ah, não pagar, com certeza. Também tem isso. Cara, eu achei que. Não quiseram pagar estacionamento, meu bruxo? Ah, é? Cada um que parece dois, né? Só do nosso. Obrigada. Feito, bom trabalho. Enfim, não sei o que aconteceu. Eu sei que sempre tem BO nessa cancela. Se ela não tá funcionando, é alguém que não quer pagar. Depois tu para nessa sinaleira, depois tu para na próxima sinaleira da Santo Antônio, depois tu passa na sinaleira para na sinaleira da Garibaldi. E assim tu vai parando em todas as sinaleiras indefinidamente. Vou pegar a Isabel aqui na frente, no 486, bem na frente do shopping. Não faço a menor ideia, esqueci pra onde que é. Eu sei que é uma Comfort mínima. Só queria fazer um desabafo com vocês, se vocês me permitem, rapidinho, enquanto eu busco a Fernanda. Agora são 13h27. Eu tô na Honório Silveira Dias para acessar Cristóvão. E vou buscar a Fernanda ali na Felicíssimo. Eu queria dizer o seguinte, que eu já gostei muito de fazer isso aqui. Isso aqui, ser motorista aplicativo, tá? Carregar as pessoas. Já gostei muito, valendo, assim. Gostei de gostar, sabe? Que nem o Jorge da borracharia. Já gostei muito. Já gostei muito menos do que hoje também, é verdade. Já gostei muito menos do que hoje. Hoje eu só faço. Hoje eu só faço porque preciso. Queria achar aquele tesão que eu perdi por aí, sabe? Tesão de trabalhar, é bons ouvidos pra isso, tá? Queria achar de novo aquele tesão que eu perdi por aí, em alguma esquina dessa cidade. 177 para Gramado. 100 km, devia ser na zona rural de Gramado antes de chegar em Gramado, na verdade, né? 100 km aqui da zona norte de Porto Alegre, 177. R$92 a hora, eu acho. 7,25 de novo, já tocou essa corrida de 7,25. Hospital Moinhos, bem capaz por 7,25. Vai te fuder, mínima 10 aqui não, queridinha. 20 para as 4 da tarde, eu falei pra mulher, eu chamei a moça, olha só, presta atenção. 15 pila pra onde? Gomes Jardim, Guido Bondim, no Comfort, R$41 a hora. Vamos fazer ele, 70 centavos o minuto. Bom, enfim, não fui pra Gramado, vamos pro Medplex, né? É muito engraçado, a moça não entendeu porra nenhuma. Eu tava passando minha raiva ali, que eu tava passando no take anterior com vocês, remoendo tudo, pensando o que eu tô... Sabe aquelas coisas que, pô, que o tempo ocioso nos faz... fomenta, né? Que o estagiário fomenta na nossa cabeça. Me dá a corrida que eu faço, não penso nas coisas ruins, só faço e dou-lhe no meio. Eu adoro fazer isso. Me dá a corrida que eu faço, porra. Mas daí ele começa a te testar. Ele manda desaforo, manda outro desaforo, mais um outro desaforo. Desculpe, Paralelepípedo, não me dei conta, eu queria desabafar. Enfim, eu falei aquele take anterior pra dizer, porra! Eu queria dizer, porra! Por que um dia é assim e outro dia é assado? Né? Ou tô errado? Pô, tem dias que são sensacionais, cara. Com a mesma demanda, com a mesma população, com a mesma cidade, com a mesma temperatura. Tem um dia que paga 10 e outro dia que paga 15. Por que não paga todo dia 15? É tudo isso de Paralelepípedo agora, tio? Ah não, ali na frente já asfaltaram. Tô aqui na rua Santo Dumont buscar a Carolina para levar pro monte de Medplex. Enfim, peguei a Fernanda lá na Felicíssimo, trouxe aqui pra Frank Roosevelt. E eu tava
eu tava na minha noia, assim, de pensando, o que eu tô fazendo aqui, como é que eu cheguei aqui, como é que eu vou sair daqui, quanto tempo falta? Quanto tempo falta? Essa é a pergunta que não quer calar. A impressão que eu tenho às vezes é que eu tô cumprindo uma pena, sabe? E eu não sei quanto tempo falta pra acabar essa porra dessa pena. Pronto, desabafei agora. Isso saiu lá de dentro. Eu sempre pensei isso, nunca tinha falado, nunca tinha verbalizado. Nunca tinha verbalizado. Sim, eu sinto às vezes que eu tô cumprindo uma pena. Só que o detalhe é que eu não sei quando termina essa porra dessa pena. Não adianta ter bom comportamento, não adianta tu pedir habeas corpus. Todo dia eu saio pra cumprir a minha pena. E tô aqui, cumprindo a minha pena. Tem dias que mais felizes, é verdade. Tem dias que bem satisfeitos, é verdade também. Mas tem dias assim que é pra tirar o cara pra louco, sabe? É pra tirar o cara assim, ó, pra forte. Quem sobrevive um dia como o de hoje, por exemplo, merece uma salva de palmas, pelo menos minha. Tá, tô finalizando já a conversa aqui, já tô quase chegando na Caroline, tocou 177 pra Gramado. Eu falei pra moça, olha só, tu iria? Ela olhou, hã? 177 pra Gramado, tu iria? Ela assim, nossa! Daí eu respondi pra ela assim, o Mota vai. Ela assim, oi? Assunto encerrado. Eu não fui, mas o Mota vai, com certeza. Deixa eu falar uma coisa aqui, que tá entalado, engasgado na minha garganta, já faz tempo mesmo. Eu preciso falar uma coisa agora pra vocês, assim, ó, que tá aqui, ó, tá saindo, eu tô quase vomitando, eu não aguento mais. Eu preciso falar uma coisa pra vocês agora, que aqui, ó, sabe? Vamos lá então, muita atenção para este momento. Degustem, porque eu vou degustar com certeza. Gorda, fedorenta e com cara de capivara! Gorda, fedorenta com cara de capivara! Eu precisava falar isso, só para não passar batido. Um executivo saboroso. Dito isto, já se passou um tempo, inclusive. Já aliviei meu estresse. Fiquei tão feliz pela moça. Fiquei bem inspirado, na verdade. Inspirado, a palavra não é inspirado, porque eu não vou fazer o que ela fez. Mas ela estuda. A penúltima. Peguei na URGS ali na FAMED, levei pra Valado. Na Valado eu peguei, na mesma Valado, na casa do lado. E trouxe aqui para Demetrio Ribeiro. Agora são 4h35. A moça entrou no carro, pediu desculpa que a gente meio que se desencontrou, mas deu tudo certo e tal, não sei o que, é porque eu tô sem internet, não sei o que, porque eu tava usando a internet da faculdade, daí quando faltava 2 minutos eu vim. Aqueles papinhos, sabe? Então, tu faz o que, moça? Psicologia? Não, tu estuda na URGS, era assim. Estou pagando com a minha alma. Só o que me veio na cabeça na hora era psicologia. Tu faz psicologia? Não, eu faço medicina, senhor. Tá? Te busquei. Não vou mais falar bobagem. Daí comecei a trocar ideia com ela rapidão, assim, não. Coisa bem superficial mesmo. E ela faladeira, tava sem internet, né? Acabou a internet dela, não tinha Instagram pra ficar mexendo. Daí foi falando, faladeira, deve ser o quê? 22, 25 anos, bem novinha. Não, porque eu tava quase me formando em biomedicina, mas não tava me encontrando no curso, daí parei o curso, tranquei o curso e fui estudar pra entrar em medicina. E entrei assim, como, né? Pô, medicina na URGS. Se não é o curso mais concorrido do estado do Rio Grande do Sul, é top 3, né? Mas eu acho que é, né? Tô errado. Acho que a medicina da URGS é o curso mais concorrido que tem no estado. E toda disposta, não sei o quê, porque ainda falta 5 anos para começar a ver o retorno. Tá, moço, tu tá reclamando, tu não tá pagando nada, entre aspas, né? A URGS é pública. Também por isso é concorrida, além de ser uma excelente faculdade. Tem todo um hospital de clínicas, por exemplo,
na retaguarda, que é referência em várias questões da saúde e tal, enfim. Tu não tá pagando nada, falei para brincando, né? Tipo, eu mostrei que deboche na minha fala. Não, eu sei, é muita dedicação, não sei o que, eu sei que eu não pago, tem gente que paga uma fortuna nas particulares e tal. Eu disse, não, tá tudo certo, eu tô te entendendo, tu tá me entendendo, mas... não, mas ainda falta 5 anos para começar a ver o retorno do investimento. Daí eu disse, mas quando começar, né? Quando começar vai vir, diz ela. Eu disse, tá, acabou a corrida. Infelizmente foi rápido demais, porque eu tô conversando com ela até agora. Daí peguei o rapaz, esse que entrou mudo, saiu calado, tudo certo. E agora eu cheguei aqui, tô naquela dinâmica mentirosa que eu tenho raiva, sabe? Tá mais 12,25 lá no mercado público, mais 7 aqui, e é só nos puff. Depois tá tudo cinza claro, bem clarinho. Isso aí é manipulação cuspida e escarrada. Não toca? Vocês estão vendo? Não, vocês não estão vendo, né? Vocês não estão vendo. É a manipulação cuspida e escarrada para trazer o pessoal pra cá. Daqui a 20 minutos começa a tocar já no tema dinâmica, porque daí vai ter gente aqui. Eu ia ali no posto mijar, aquele ali, o da... Que pessoa tá me cercando aqui, tio? Com os latão de Heineken. Se deixar o latão pode entrar, não tem problema. Deixa o latão... Não, ainda não, tá muito cedo ainda. O que eu tava falando? Eu ia ali no posto da Lorena, até vou, não tem por que estar parado aqui, tô falando com vocês, vamos se movimentar então, já que não tocou aqui. Tô na Demetrio Ribeiro, bem no centro histórico. Quando eu vinha com o rapaz, eu pensei, vou largar ele ali no Demetrio, depois vou ali no posto, dar uma mijada e tal. Desço do carro 5 minutos, nem isso, pra começar a perna da putaria, né? São 25 para 5 da tarde. Daí quando eu vi essa dinâmica, eu disse, não, vou esperar que eu vou fazer mais uma. Daí na próxima a gente para. Não tocou. E pelo jeito não vai tocar. Vai dizer que não é linda essa região da cidade. Eu sou apaixonado por isso aqui. Todos os dias que eu passo aqui, eu penso, que cidade maravilhosa, sabe? Tocou, pegar ali no CAF, esse prédio aí que vocês viram do escorregador. O sinal Mineirinho desceu hoje, né? Parece que bateu o recorde mundial de rampa. Mas parece que não desceu do topo ainda. O evento tá acontecendo, pelo que eu entendi, com transmissão da GETV e mais alguns canais, não tenho certeza. Enfim, tocou então 20 pilas. Não precisou, não deu 20 minutos e a dinâmica desapareceu completa. E eu fiquei agarrado com 7,25, pensei, agora mesmo que não vem corrida, né? Cara, e foi inacreditável. Queria, nesse momento, que eu tivesse uma segunda câmera, um segundo celular, pra estar filmando tudo de fora. Foi desaparecer a dinâmica, ficar 1,75 numa bolinha desse tamanho no mapa, e daí tocou a corrida. 20 pilas pra pegar aqui, uma viagem curta, pra levar ali pro Otávio Brocha. Cara, tá cada vez mais descarada a manipulação desse estagiário, sabe? Tá cada vez mais escrota. Olha que prédio lindo esse aí, ó. Como é que é o nome disso aí? Esse mural. Esse mural do... Não lembro como é que é. Eu sabia o nome desse cara aí. Do cara que fez, no caso, né? É uma imagem de uma escrava, se não me engano. Vocês estão vendo ali, ó? Tô rateando. É o prédio do Dyer. Antes que me digam. Esse é o prédio do Dyer, eu sei. Esse é o prédio do Dyer. Mas se tu souber o nome dessa imagem ou do artista, deixa no comentário aí. Tá cada vez mais... O que eu tava falando? Escrota, né? Essa manipulação. Cuspida e escarrada. Tirando a gente pra palhaço o dia inteiro. Mas bora aproveitar esses 20 pila que tocou, né? Eu espero que eu encontre o passageiro agora, que ele esteja pronto, porque ali não teria como parar pra estacionar. Pra esperar, porque fecharam o lado de lá, por sinal, por causa dessa rampa. Ele tem que chegar ali, pegar e sair, não pode nem esperar. Se ele não tá pronto, já eras. Quando vi, já eras. Fala, meu líder. Pá. Voltamos à quinta série, tio. Fala, meu líder. Sabe que quando eu cheguei em Santa Maria, em 1986, eu fiz a minha quarta série. Não sei se foi em 86 ou 87, a minha quarta série. No colégio Nossa Senhora de Fátima, metade, finalizei o ano, a gente se mudou na metade do ano. Daí no ano seguinte nos transferimos pro Olavo Bilac, colégio público lá, Instituto de Educação Olavo Bilac. Até o prédio é parecido com Flores da Cunha, que é o nosso instituto que a gente tem aqui em Porto Alegre, né? Daí fui colocado na turma 52, a pior da escola, da série do ano, no caso, né?
Que turma terrível aquela. Teve votação para líder. E adivinha quem foi eleito? Pergunta se eu fui candidato. Não, foi uma pegadinha que eles fizeram pra mim. Eu era novato, calouro, sei lá o que, como é que pode chamar nesse caso. Enquanto eu desço o viaduto São Jorge aqui na bairro Partenon, olha que imagem linda da cidade de Porto Alegre, eu acho. Eu não vou cansar de falar que eu acho essa cidade sensacional. Esse Highline que chama, né? Highline, quando tu vê assim a cidade no horizonte e tal, o desenho da cidade. Esse aqui de cima do viaduto São Jorge, em direção à Zona Norte, eu acho sensacional. 5h24. Então, só pra tu não dizer que eu sou louco, não que eu não seja, mas eu não vou te entregar isso de bandeja. Fala, meu líder. O passageiro anterior chegou no carro com essa... Largou essa pra mim. Ele não sabia que eu tenho pavor que me dê títulos que não são meus, né? Me chama de meu bruxo, eu te falei. Me chama de motora, mas não me chama de meu líder. Fala, meu líder. Meu mestre, né? Meu diretor. Mas, voltando ao assunto lá de Santa Maria, então eu fui pego por uma pegadinha dos meus colegas. Depois eu descobri que eles estavam de sacanagem comigo mesmo. Eu mal falava. Eu não sei se você sabe, mas eu sou um cara muito tímido até hoje. Sou tímido mesmo, valendo. Eu falo com vocês aqui porque eu tô falando, na verdade, é com a tela de celular. Mas se me colocar numa plateia, por exemplo, com 30 pessoas, não sai nada. Eu não consigo falar 3 palavras. E daí cheguei no interior, no caso vindo da capital, vindo de Porto Alegre, indo morar em Santa Maria. Meus pais tinham separado, em 86 eu tinha 8 anos, então na quinta série eu devia ter 9 anos de idade, né? Então, enfim, todo tímido, todo novinho. E sempre fui estudioso, ou pelo menos nunca peguei recuperação, sempre tive nota boa. E o pessoal percebeu isso, eu caí na pior turma da escola, da série, no caso, a 52. Eram todos sem vergonha, sabe? Tudo com 9 anos de idade. É difícil de dizer que uma criança é mau caráter, né? Mas a minha turma, 52, era um bando de mau caráter. E bons ouvidos pra isso. Estou falando de crianças, mas é a percepção de uma criança de 9 anos para seus amigos, seus colegas. Tá, fui eleito líder da turma e foi terrível. Não porque eu não sabia desempenhar, também não sabia, de fato eu não sabia, mas foi terrível porque todo dia tinha alguma confusão na turma. E adivinha que era o primeiro a responder? O líder. Todo dia tinha um aluno que ia para a direção. E adivinha quem acompanhava o aluno que ia para a direção? O líder. Enfim, foi traumatizante, entre aspas. Mas não satisfeito, a 64, a turma da 6ª série, foi pior que a 52, porque pegou toda a 52 e os piores das outras e reuniram tudo na mesma turma, sabe? Mas aí eu fugi dessa responsabilidade. Só que quando na 64 eu me... em relação aos estudos, eu me... Como é que eu vou dizer? Eu esqueci a palavra. Eu me destaquei, né? Eu destaquei e os professores perceberam, tem um aluno aqui que tá fora da classe, né? Tá fora da curva. Abraço, Marcelo. Tá fora da curva em relação à turma. Daí me colocaram na 71, que era a 71 e depois a 81. Eram as melhores turmas do ano, da série, né? A 81 e a 71 e 81, onde tinha as melhores notas, os melhores alunos, enfim. Eu fui promovido. E na 71 e na 81, daí eu fui líder por opção, porque eu fui candidato e fui eleito pelos meus colegas líder. Sabe o que significou isso? Nada. Mas é curioso que depois disso, em várias situações da minha vida, eu sempre tive algum papel de liderança, de alguma maneira, entre os meus pares, né? Foi assim na faculdade de alguma maneira também, depois.
Foi assim em Porto Alegre. Daí o meu segundo grau eu fiz em Porto Alegre. Me mudei, eu separei da minha mãe, digamos assim. Eu vim morar com a minha avó para fazer o segundo grau aqui. E também tive a mesma dificuldade de adaptação, só que daí eu já era um pouco maior. Tinha meus 14, 15 anos, já não lembro mais. E aí não esqueci, eu acho que nem líder tinha nessa época. Estudei ali no Rio Branco, na Protásio, na frente do Israelita. E de alguma maneira também tinha era uma coisa meio natural, tá ligado? Eu nunca procurei isso, nunca pensei, na verdade. Nunca deitei no travesseiro, eu quero ser líder de alguma coisa. Ontem eu falei da varanda tricolor. A varanda tricolor, de alguma maneira, foi uma criação minha e do Fabiano. Minha e do Fabiano porque é meu bruxo de anos. Amigo meu. Um abraço, Fabiano. A gente foi num jogo um dia, ele levou um colega, eu levei dois. Eu levei um colega do escritório. Formamos 4, né? E daí a gente começou a agregar. E quando viu, eu era o presidente da varanda. Os guri que me... Porque eu organizava, eu comprava as carnes, eu comprava cerveja, eu fazia o rateio, eu levava. O Fabiano assava, só não, né? Mas ele assava, e muito bem, por sinal. E daí eu era o líder da varanda, o presidente da varanda, me chamavam de presidente da varanda. Eram uns 20, 25 gremistas. E todo jogo do Grêmio, ou pelo menos aqueles grandes e tal, a gente se reunia ali. E eram os melhores momentos da minha semana. E agora, de alguma maneira, né, tendo um canal no YouTube e tal, representando alguns motoristas de alguma maneira, não que eu queira, né? Mas vocês me elegeram de alguma maneira representante. Quantas vezes eu escutei: ah, tu que nos representa, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquele outro. E de alguma maneira agora eu sou líder de alguma forma, né? Enfim, fiz todo o meu discursinho, não tocou porra nenhuma, não sei se vocês perceberam. Não tocou porra nenhuma, cheguei nesse posto aqui que eu preciso mijar. 5h30 da tarde, estou direcionado Pedro Ivo, só no Comfort. E pelo jeito eu devo estar de castigo pelo estagiário, ele desliga X, não tem nada. E, bom, vou mijar ali e depois vou mudar ali no meio. Feito então, graças a Deus, 10h04 da noite, anoiteceu em Porto Alegre. Estou aqui na Zona Sul. Travessa Escobar com Otto Niemeyer, onde eu acabei de finalizar minha última corrida. Eu nem lembro, faz tanto tempo que eu não falo. Eu nem lembro qual foi a última vez que eu falei. Mas só para não passar batido, final de tarde bem mais ou menos para baixo da média, inclusive. E das 8 às 9 até que foi ok, consegui umas corridinhas interessantes, teve uma dinâmica pontual ali na volta da URGS. Eu tava, né, desde as 8 e pouquinho, só batendo cabeça lá, direcionado Barros Cassal, fazendo as curtinhas na volta da URGS. Tava chamando, algumas com dinâmica, outras não, mas valendo a pena pelo tempo, pela distância das corridas. E aí deu 9h30, demorei quase 10 minutos para conseguir uma corrida para a Zona Sul. Eu disse: chega pro Moisés. E consegui, depois de quase 10 minutos, uma viagem ali da Santo Antônio, Rua Santo Antônio, aqui para Travessa Escobar. Então bora descansar, porque o dia de hoje foi tenso para mim. Preciso confessar para vocês que eu me preparei psicologicamente para não ter piti na cove. Porque se tem uma coisa que me incomoda profundamente na cove, é a morosidade. A morosidade da equipe, do time deles, como eles falam. Time, né? Eles chamam de time. A morosidade. E não consegui passar ileso por isso. A moça que me atendeu, eu acho que ela era trainee ou qualquer coisa parecida. Ela demorou 20 minutos para me entregar o carro no sistema. Para começar, que eles fizeram devolução do veículo para depois me entregar como se eu estivesse pegando um carro novo ou um outro carro, sabe? Na prática, eu fiz uma troca de carro. Isso gera uma burocracia na COV lá que eu não consigo entender, sabe? Mas enfim, se é um sistema deles, não tem nada a ver com isso. Eu sei que me incomodei. Mas consegui até a moça me liberar
E disse, tá, Daniel, aqui é a chave. Aqui é a chave não. Pode buscar teu carro aonde? Ela não sabia onde. Tá, me formei, cheguei na tenda que deveria estar o carro, que era justamente na entrega dos novos, né? Os carros novos para novas locações. Cheguei lá, o rapaz não sabia também. Daí eu expliquei pra ele o que tinha acontecido. Daí ele foi lá na oficina e trouxe o carro. Daí chegou o carro pelado, sem nenhuma das minhas coisinhas. Meu suporte, meu cabo, meu cheirinho. Daí ele foi lá perguntar pra outra moça onde que tava. A outra moça demorou mais 10 minutos pra ir lá e voltar e me dizer na cara dura que o rapaz tinha saído de intervalo e que ela não sabia onde estavam as coisas. Daí eu dei uns gritos, né? Daí aí a paciência estourou. Eu acho que eu não falei isso pra você. Se eu falei, não falei com detalhe. Daí a paciência estourou. Até que apareceu um outro funcionário lá que já me conhecia, que já me conhece, na verdade. Ah, Daniel, não sei o que, babá, vou ver pra ti. Foi lá dentro e veio com o saquinho na mão, assim. Ele resolveu em 2 minutos. E a moça ficou olhando com uma cara de idiota pra mim e pra ele, sabe? Porque ela não sabia, simplesmente ela não sabia. Isso me incomoda profundamente. A morosidade. O serviço em si foi rapidíssimo. Era 8h30 da manhã quando eu acordei, com a mensagem, já tinha uma mensagem no meu WhatsApp dizendo que o carro estava pronto. Realmente, deve ter sido um aperto no filtro, ou substituição dele, que seja, né? O carro tá ok, tá tudo bonitinho. O guincho ontem, eu falei, demorou 40 minutos, em 1 hora eu tava em casa. 40 minutos ele tava saindo na frente o guincho já tava saindo na frente do TJ. Foi perfeito o atendimento ontem. Perfeito. Podia ser melhor. Por uma coisa banal, é verdade, né? Ou deveria ser sempre assim? E na minha cabeça era eu chegar lá na oficina, né? Apertar meia dúzia de botão naquele computador ali, ó, pá, pum, devolução, entrega do carro, não sei o que, saída da oficina, deu, liberou, vai embora. 1 hora eu fiquei lá pra pegar o carro. Isso aí acabou comigo, já comecei atravessado, sabe? E hoje o estagiário tava com a corda toda de novo. De novo com a corda toda. De tarde foi terrível. Terrível. Bom, vocês viram os desabafos que eu falei, né? Falei até em cumprir pena. Eu acho que eu falei bobagem, na verdade. Mas é o que eu tava sentindo na hora. Não vou apagar o take. Poderia apagar aquele take, mas não vou. É exatamente isso que eu me sinto. Às vezes eu fico pensando que parece que eu tô cumprindo uma pena sem prazo, sabe? Prisão perpétua. Que pá, não vai. Mas enfim, dito isso, superei, fiz o que tinha que fazer. Faltou 50 pila pra meta. Tô chateado, tô frustrado, porque eu acho que dava pra ter feito mais. Mas eu trabalhei bastante. Tenho certeza que não faltou trabalho da minha parte. Não faltou trabalho, talvez tenha faltado um pouco de foco no início para não me incomodar com essas coisas que eu citei agora, né? Mas não faltou trabalho. Dito isso, já tô chegando aqui no Cafofo. Vamos descansar, subir esse vídeo, porque amanhã tem tudo de novo. Muito obrigado para quem chegou comigo mais uma vez ao final desse vídeo. Aos meus amigos inscritos, compartilhem suas redes sociais, e que não for, eu faça imediatamente. Só para lembrar vocês, os meus vídeos não tem pauta, não tem edição e não tem vergonha. Eu sou meu patrão, nada me faltará. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Rapidinho, hoje eu peguei uma corretora de detalhe. Queria mandar 2 abraços. Um abraço primeiro pro Jeremias. O Jeremias, ele parou ontem enquanto eu estava guardando guincho. Ele passou, me viu na rua, viu que eu tava com um triângulo lá atrás, né? Coloquei o triângulo para sinalizar. Deu a volta na quadra e foi lá falar comigo. Me ofereceu sanduíche, me ofereceu café. Disse, não, cara, tá tudo sob controle. O guincho já tá a caminho, daqui a pouco eu já tô indo pra casa. Mas parou lá e tal, parou de trabalhar durante, 10 minutos, ficou lá comigo, trocamos uma ideia, pegou adesivo. E queria mandar um abraço também pra um rapaz enfim, um motorista do ônibus da Sogil, que ontem detalhe, esqueci de comentar isso aí. Lembrei hoje, não falei do motorista da Sogil. Ele vinha pela Ipiranga, era 6h30 da tarde, eu tava ali, tinha acabado de passar, tava na altura do Dornelles, naquela tranqueira terrível, tentando me enfiar pra direita pra fugir dos boca aberta da esquerda da Ipiranga, né? E ele vinha na faixa do meio lá me dando luz alta, eu achando que ele queria passagem, sabe?
E dando luz alta, dando luz alta, dando luz alta, até que eu consegui minha vaga, me joguei pra direita, me coloquei na direita bonitinho, como eu queria. E na próxima sinaleira, acho que era na sinaleira com a São Luís ou com a Santana, não lembro. Ele conseguiu parar do meu lado, abriu a porta assim, agora tu veio! Eu disse, eu não acredito. E eu achando que eu tava te trancando. Não peguei o nome dele. Mas enfim, acho legal comentar essas situações. Eu adoro isso, eu adoro essas abordagens, principalmente quando me pegam desprevenido. Detalhe, né? Tem uns que chegam no trânsito e às vezes me cortam, me fecham com risco, né? Às vezes os caras não tem nada na cabeça, se atiram, né? Vamos tomar cuidado, também não vamos se colocar em perigo, né? De me atravessar e eu te bater ou qualquer coisa parecida. Mas quando essas gritarias, essas buzinaças, tá tudo certo, eu adoro isso. E só pra comentar, vocês viram a cena ali de noite do Cafofo do Sol? Eu ainda vou mostrar isso aqui de dia, o vale que eu tenho aqui na minha frente. Quem conhece a região sabe do que eu tô falando, quem não conhece, talvez um dia conheça. Talvez um dia. Eu tenho um vale aqui, o Vale do Aracaju, que é maravilhoso. Sensacional. Todo dia de manhã eu lavo minha louça olhando pro vale. Nos dias de inverno, quando tem nevoeiro, assim, parece que eu tô em Gramado. Me sinto assim em Gramado. Passou. Não tem nenhum desejo de ir pra Gramado. É só pra dar uma referência assim de vista. Hoje de tarde eu peguei uma senhora, corretora, não lembro de qual imobiliária e qual, não interessa, não vem ao caso. E daí ela tava falando sobre o quadrado mágico, né? Depois eu trocando ideia com ela, eu falei do travesseiro para ela. Esse é o quadrado mágico, é o travesseiro. Segundo ela, lugar bom para morar. Eu não tenho como discordar da posição dela. Como corretora, é claro, ela tá falando como corretora ali. Lugar bom para morar é quando tu tá no máximo a 6, gostei do número, 6 quilômetros de distância do teu trabalho. Senão é ruim. Cidade grande, né? Você tem que pegar trânsito, deslocar e tal. Eu falei pra ela, só um pouquinho. Tu não sabe onde eu moro, tu não tem ideia da vista que eu tenho. Mas tu mora longe. Eu disse, não, eu moro no meu trabalho, eu falei pra ela. Ela parou, olhou assim, sim, porque eu ligo o aplicativo em casa. E já tô trabalhando em casa, e chego em casa com o aplicativo ligado. Ou pelo menos a menos de 6 km. Sempre. Ou quando eu tenho paciência de esperar uma corrida pra vir pra Zona Sul, né? E ela olhando pelos pontos de vista, eu sei, eu concordo contigo. A minha profissão é exceção. A maioria do pessoal tem que se deslocar pro serviço, ou mesmo faça um home office. Daí, o cara que faz home office 100%, ou que tem aqui 1, 2 vezes por semana na empresa, beleza, ele pode morar lá em Passo Fundo, tá tudo certo. Vai ser o melhor lugar para ele trabalhar. Só um exemplo, tá? Não interessa onde. Se o cara trabalha em casa, tá tudo certo. Desde que tenha uma estrutura legal na região de supermercado, aquela coisa toda. Porque ela tá defendendo a Zona Nobre, defendendo, sabe? Porque ela vende os apartamentos daquela região, que não, porque tem que morar no Moinho de Vento, tem que morar no Petro. Tá, mas olha aqui, né? Porque tem tudo perto, não sei o que, eu trabalho nessa região pelo mesmo motivo, falei pra ela. Desde nós fomos trocando uma ideia, só queria só pra florear assim como que vai a merda. Até já me despedi, né? Isso aí é o epílogo, o prólogo, qualquer coisa parecida. Tá, a hashtag então, pra eu ter certeza que chegou até aqui o final desse vídeo, como é que o cara me falou assim? Fala meu líder. Repito, hashtag fala meu líder, pra ter certeza que chegou até o final desse vídeo. Fui!